A graça e a paz de Cristo Jesus. Que Deus esteja contigo, meu irmão, que Deus esteja contigo, minha irmã, que Deus esteja contigo em que você está ouvindo e participando deste vídeo e desta transmissão. Eu gostaria de, mais uma vez, chegar até você, chegar até o seu coração e falar, trazer para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, de conforto, de motivação da palavra de Deus para a sua vida nesses dias tão improváveis, nesses dias tão difíceis, nesses dias desesperadores pelo qual a humanidade tem passado, o país tem passado, aqui o Estado do Espírito Santo tem passado, Vila Velha tem passado. Eu queria pensar com você sobre o tema oportunidade para todos, porque eu creio que este momento é um momento muito oportuno para algumas coisas na nossa vida, para reflexão, para entendermos o quanto nós somos seres humanos. E eu creio que esse momento de confinamento, que eu já disse e eu afirmo, é momento de proteção, de estarmos protegidos dentro das nossas casas, é momento de entender que é momento de oportunidade. E essa oportunidade é para toda a humanidade, para cada um de nós. Então eu gostaria de ler contigo o texto de Números, capítulo 13, versos número 30. Palavra do grande, um dos heróis bíblicos, chamado Caleb. O texto diz que após eles visitarem a terra prometida com 12 espias, eles voltam trazendo relatórios e apresentam relatórios para o povo. Então o povo ficou em polvoroço, o povo ficou em alvoroço, o povo ficou assim, bem assim, surpreso com o relato apresentado pelos espias, porque 10 espias trouxeram um relato grotesco, dantesco, terrível, horripilante a respeito da terra prometida. Aí, então, nesse momento, Caleb faz o povo calar-se diante de Moisés e disse o seguinte, Números 13, verso 30. Subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Nós temos capacidade de conquistar essa terra. Palavras de Caleb. E eu creio, meus irmãos, que neste momento que nós temos passado, é muito importante que nós não olhemos apenas para o lado ruim das coisas. Se olharmos apenas para o lado ruim das coisas, para as notícias que são ruins, as notícias que são péssimas, as notícias que são más, nós não conseguimos enxergar as coisas boas. A nossa visão vai estar embaçada, a nossa visão vai estar comprometida. E nós temos estado comprometidos pelas mídias sociais, nós temos estado comprometidos pelas ideologias e pelos discursos ideológicos, político-ideológicos. Nós temos estado comprometidos pelas notícias. Em alguns momentos, elas realmente não são boas, mas nós temos um Deus que transforma o mal em coisa boa. Gênesis 50, verso 20. Então, nesses dias de desespero, é como deve ser o meu olhar para as promessas de Deus. Como deve ser o meu olhar, o meu escutar as promessas de Deus. Como deve ser o meu agir diante das promessas de Deus. Como que eu devo agir diante da terra prometida que se descortina diante dos meus olhares. Como olhar além das muralhas. Como olhar além dos gigantes. Como olhar além das cidades fortificadas. Como olhar além dos rios escaudalosos. Como olhar além das montanhas intransponíveis. É preciso, meus irmãos, que nós abandonemos as nossas incertezas. Porque às vezes estamos com incerteza porque só conseguimos fixar os nossos olhares nas mulheres, nos gigantes. Olhar para o nosso passado de escravidão e não conseguimos enxergar o foco, que agora o foco é Deus, é a libertação que eu tenho em Cristo Jesus.
mas só enxergamos as dificuldades. E aí vivemos uma vida de dúvida. E se? E se não der certo? E se não acontecer? Uma vida de negativismo, eu não consigo, eu não posso. Uma vida de distorção a respeito de nós mesmos. Se você ler o verso 33 desse capítulo 13, você vai encontrar aqueles 10 espias dizendo que diante dos gigantes que haviam na terra, do povo gigante, eles eram aos próprios olhos deles, aos nossos próprios olhos, nós éramos insetos, éramos gafanhotos. Meus irmãos, nós precisamos realmente focar o nosso olhar nas coisas boas, trazer à memória aquilo que traz esperança. Qual é a razão de num dia como esse, eu estar olhando para o cego de nascença e estar enxergando o mal, estar enxergando o defeito, estar enxergando o pecado, estar enxergando coisa ruim, estar enxergando coisa grotesca, estar enxergando coisa horripilante, estar enxergando realmente aquilo que não presta. Eu preciso olhar como Jesus, que viu no cego de nascença a oportunidade da operação, da glória de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus agindo. Então eu preciso de 3 coisas para que eu possa entender que este momento é momento de oportunidade. A primeira coisa é ter um olhar real para os fatos, interpretar e perceber os fatos de modo real. Meus irmãos, aqueles espias foram escolhidos, eram príncipes, eram chefes, em cada tribo deles eram líderes. E se você observar, pode ler o capítulo 13 todo, você vai observar que eles eram obedientes, trabalhadores, eram observadores e tiveram um olhar realístico para as coisas. Mas o problema é que esse olhar realístico, às vezes, nos impede de nós termos uma visão daquilo que não é palpável. Às vezes nós estamos enxergando apenas as coisas, os objetos, a materialidade da coisa. Eu preciso enxergar além, eu preciso olhar além, eu preciso interpretar e perceber os fatos com um olhar bem realístico, mas não posso ficar fixo, à mercê apenas desse olhar. Davi reconheceu o seu erro e pediu a Deus um coração puro, lá no Salmo 51. Ou seja, eu preciso nestes dias pedir a Deus uma nova visão, a sensibilidade para enxergar o impossível, o transcendente, para enxergar, andar pela fé e saber que dias melhores virão. Uma luzinha está no fundo do túnel. Eliseu, ele orou para que os olhos espirituais de Geazi fossem abertos, que só conseguia enxergar o grande exército sírio, não conseguia enxergar o exército de Deus. Bartimeu esperneou, gritou, falou com Jesus e disse, Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele, que eu veja. Que eu veja, Senhor, diante destas situações, as possibilidades, as oportunidades. Que eu veja, Senhor, diante dessa circunstância, a motivação para que eu continue peregrinando a Canaã celestial. Caleb viu assim. Caleb olhou e disse assim, olha, nós podemos lutar contra aquele povo, nós podemos superar as montanhas, podemos superar os rios escaudalosos, podemos. A palavra Caleb, meus irmãos, significa cão, cão violento. Mas este homem não se deixou levar pela negatividade do seu próprio nome. Ele agora é um homem de respeito, de honra, de honestidade e de lealdade. Então eu preciso olhar para a realidade, mas não ficar preso a ela. Segundo, eu preciso remediar os fatos. Não inflamar os fatos, mas remediar. Eu preciso atenuar os fatos. Eu preciso fazer com que se torne mais tolerável ou suportável aquilo que está ocorrendo, está acontecendo. Eu não posso ser portador nem transmissor da desgraça. Eu preciso ser aparador de brechas. Eu preciso ser reparador de brechas. Eu preciso ser reconciliador. Eu preciso ser pacificador. Eu preciso saber
que Deus, Ele é o fornecedor do colírio para os meus olhos, para que eu possa enxergar a realidade, remediando os fatos, não inflamando os fatos. Ore, peça a Deus forças, fale com Deus, peça a Ele para que você possa enxergar as coisas como elas são de fato, mas enxergar essas coisas com o olhar de Deus. E finalmente eu preciso olhar a realidade dos fatos, eu preciso remediar os fatos, não inflamar os fatos, eu preciso olhar os fatos pelo conceito de Deus, olhar os fatos pelo olhar de Deus. Entender, meus irmãos, que Deus deseja a nossa felicidade. Jeremias 29, verso 11, Ele quer realmente fazer de você uma pessoa feliz. Ele quer que você renove a sua mente através da palavra de Deus. Comece a olhar além das muralhas. Comece, meu irmão, a olhar além dos gigantes. Comece a olhar além dos desertos, além das cavernas. Deus te fez com um potencial para ultrapassar os montes, ultrapassar as muralhas, enfrentar os desertos, passar pela caverna. Deus é aquele que amplia, meus irmãos, o nosso limite. José e Caleb não olharam para os gigantes, pois a promessa de Deus era maior para com eles. Então, a luz de Deus irá sobrepor as trevas que há no seu coração. Acredite nisso. Olhe para a realidade, remedie a realidade e use o conceito de Deus para a realidade. E o conceito de Deus para a realidade, Gênesis 50, verso 20. Deus transforma o mal em coisa boa. Creia nisso, receba essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.